Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um Fala aí, Doutora Pati. Toda quarta-feira vai ter um episódio novo para vocês e hoje eu trouxe uma convidada muito especial para mim, Doutora Rita. E aí, Ritinha, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao mais novo podcast do Pedaço. Muito obrigada por mais uma vez aceitar meus convites. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal. Olá, Pati, doutora Pati, terrível. Obrigada pelo convite para participar desse podcast. Eu sou a Rita Lopes, fonoaudióloga e atuo há uns 25 anos na área hospitalar e clínica. E é um prazer bater esse papo com você para a gente costurar um pouquinho sobre a saúde dos nossos baixinhos, né? Dos nossos pequenos. Exatamente. Então vamos começar falando essa palavra que eu sempre engasgo para falar. Conta um pouquinho para mim o que é a fonoaudióloga. Tá, a fonoaudióloga, né, ou a fonoaudiologia, ela trabalha, então, ela é uma graduação, né, uma faculdade, a gente termina lá o terceiro ano do ensino médio, e para onde a gente vai, né? Que profissão escolher? E a maluca aqui escolheu a profissão, então, de fonoaudióloga, que é o profissional da saúde que trabalha com as dificuldades de fala, com os que a gente chama de distúrbios da comunicação e da alimentação. Então, um fonoaudiólogo, ele trabalha, seja no hospital, com as dificuldades de alimentação a nível hospitalar, com aqueles pacientes que estão com dificuldade para se alimentar ou pós-cirurgia, ou, no nosso caso, os nossos bebezinhos dentro de uma UTI, quando eles nascem antes do tempo, né, os bebês prematuros, ou quando eles têm alguma dificuldade nessas primeiras horas no aleitamento materno, nesse manejo aí do aleitamento materno. No consultório, a gente também trabalha com as dificuldades, né, da deglutição e também com a fala, com a comunicação. Então, muitas crianças vão, né, para a clínica ou procuram o consultório fonoaudiológico, que é o famoso cebolinha, com as trocas na fala, né? Que muitas pessoas lembram dos personagens, como Cebolinha, do gago, das crianças que apresentam a disfluência, a gagueira. Então, Sim. é bem marcado, né? Alimentação e fala é o trabalho do fonoaudiólogo. Muito legal. E você trabalha nos dois vertentes, né? Te conheci aí no hospital, e depois indo aí para o consultório. Eu queria que você contasse um pouquinho no hospital, né? A gente falou em UTI neonatal, vamos puxar aí a sardinha ainda mais para o meu lado, na pediatria, né? Hoje a gente vai falar mais voltado às crianças. Quando procurar um fono, é o pediatra que indica o fono, toda criança que está internada tem acesso a fono, todo hospital tem. Conta um pouquinho pra gente no hospital como funciona. Tá. Então, na área hospitalar, nem todo hospital aqui no Brasil, embora seja uma lei hoje do Ministério da Saúde, que toda unidade de internação, né, de UTI, unidade intensiva, que eles chamam, é necessário a presença de um fonoaudiólogo. Então, o ideal é que seja numa UTI adulto, né, para adulto ou para pediatria ou para criança, a gente tenha um profissional fonoaudiólogo no hospital. A maioria dos hospitais em grandes centros, aí nós temos o fonoaudiólogo dentro de UTI, adulto, e agora muito falado nessa época de pandemia por conta do Covid, né? O trabalho fonoaudiológico dentro das UTIs com os adultos. Na UTI pediátrica, a gente acaba trabalhando com as crianças que também apresentam dificuldades de alimentação. Então, são as crianças maiores, os lactentes, né, os bebezinhos maiores, e as crianças que porventura passam por alguma cirurgia ou que tenham alguma dificuldade já, alguma patologia, algumas síndromes e necessitam dessa internação intensiva. E na UTI neonatal, né, que já está aí falando desses bebezinhos que nasceram antes do tempo, esses prematuros. Então, o que é esse bebê prematuro? O bebê prematuro é aquele bebezinho que, segundo a Organização Mundial de Saúde, e aqui no Brasil a gente também segue essa normativa,
são os bebês que nasceram com a idade gestacional inferior a 37 semanas. Então, a mamãe, no seu período lá de gestação, essa mamãe não conseguiu atingir 37 semanas de idade gestacional, o bebezinho dela, ele nasce e é avaliado por uma doutora Patrícia, por uma doutora Pati, lá no centro obstétrico ou no centro cirúrgico. E aí o pediatra, né, o neonatologista, ele define se essa criança abaixo de 37 semanas, ela tem condições de ficar com a mamãe na maternidade. Se ela não tem condições, porque ela está com alguma incoordenação, seja respiratória, ou ela ainda não está organizadinha, então essa criança é assistida dentro da UTI neonatal. E lá o fonoaudiólogo, com esse bebê prematuro, então, que nasceu abaixo de 37 semanas, o fonoaudiólogo vai trabalhar com esse bebê para auxiliá-lo na organização da coordenação de sugar, deglutir e respirar. Por isso que o trabalho é muito conjunto com o pediatra. O pediatra avalia o estado clínico do bebê, o estado geral dele, e determina que ele vá para a UTI neonatal. E dentro da UTI neonatal, nós conversamos com a neonatologista, e aí ela fala: olha, esse bebê ele já está tendo alguns sinais, alguma prontidão para iniciar o treino alimentar dele pela boca. Então, é a fase que, às vezes, eles recebem uma sondinha pelo nariz e o fonoaudiólogo está trabalhando com exercícios para amadurecer esse sistema, lábio, língua e bochecha, para o bebê sugar. Entendi. Então, assim, quando a mãe sabe que o bebê vai ser prematuro, né? Ela não tem como fazer nada para se preparar para esse momento, né? Ela sabendo que vai ser, a criança nasce, precisa realmente da ajuda da fono. Mas a partir de quantas semanas a criança tem essa dificuldade? Ela precisa da ajuda da fono? É todo prematuro? É o prematuro mais extremo? Como que funciona? Tá. Prematuro extremo, ele demora um pouquinho mais para chegar para o atendimento realmente nessa díade, a mãe e o bebê, para colocar o bebê no peito para mamar mesmo, né? Trabalhar o aleitamento materno. O bebê, a partir de 34 semanas de vida, ele já tem condições de sugar, deglutir e respirar em ar ambiente. Então, o bebezinho prematuro, aquele bem prematurinho que nasceu às vezes com 29, 30 semanas, a gente observa que ele tem um tempo maior de espera e ele precisa desse tempo maior para amadurecer. Para que ele, chegando próximo das 34 semanas, a gente consiga perceber que ele já tem alguns sinais, né, de prontidão para começar esse treino da alimentação por boca. Então, o bebê ele sempre vai ser assistido por uma sonda, então ele vai ser alimentado por uma sondinha para que ele receba os nutrientes por essa sombrinha. Então, ele vai receber o leite materno. É importante que a mãe esteja sempre presente dentro dessa UTI neonatal, acompanhando o seu bebê, fazendo ele no canguru, colocando ele no colinho dela, para que ele também vá aprendendo, sentindo o cheiro do leite. O fonoaudiólogo trabalha muito colocando o gosto, né? Colocando as gotinhas do leite da mãe na cavidade oral, para que ele vá aprendendo o sabor do gosto do leite materno. E assim ele vai amadurecendo para essa coordenação de sugar, deglutir e respirar. Então, a gente espera que por volta de 34 semanas esse bebê já apresente esses sinais de coordenação, de sugar, deglutir e respirar em ar ambiente, que ele consiga já se organizar. E ele tem realmente, a gente vai vendo que ele vai amadurecendo e ele vai desenvolvendo essa força nas bochechas, no lábio, a força na língua. E a gente começa a perceber todos os movimentos da bochechinha dele cada vez se tornando mais forte, para que ele consiga ficar mais tempo sugando na mama daquela mamãe. E a partir então dessa estabilidade, ele conseguindo manter essa estabilidade entre respirar e sugar, ele está pronto. Então, a partir das 34 semanas, a gente vai acompanhando bem junto essa mãe e esse bebê,
para que eles possam receber alta o mais breve possível, mas dentro da capacidade desse bebê, conforme a capacidade dele. Legal. E nesse caso de bebê prematuro, ele vai para casa, né, quando ele tem alta, já com uma indicação da fono, é o pediatra que depois precisa encaminhar para fono? Na maioria das vezes, a gente faz um relatório de alta, dizendo que esse bebê ele tem condições para manter a alimentação por boca, que ele está conseguindo sugar direitinho da mamãe, a mãe também é treinada a observar, né, as características desse bebê alerta, ele é ativo no seio. Então, todo esse trabalho, tanto do bebê quanto dessa mãe, dessa puérpera, ele é realizado dentro da UTI para que a gente possa dar a condição de alta segura para essa criança. E o ideal é que ele possa, né? A gente sempre pede para o neonatologista, nesse relatório de alta, o encaminhamento para que a mãe vá procurar um fonoaudiólogo, porque muitos prematuros podem apresentar dificuldades ao longo do tempo. Então, vale a avaliação com o fonoaudiólogo. Legal. E um bebê que não nasceu prematuro, né? Um bebê que nasceu no tempo certo, aí ficou no alojamento conjunto, teve alta com a mãe. Teoricamente, ele não precisa passar, né? No fonoaudiólogo, ele vai direto para o pediatra. Mas aí começa aqueles primeiros dias, né? Aquelas dificuldades da amamentação. Qual que é o papel da fono nessa questão da amamentação? O que ele vê, o que ele enxerga, o que ele pode fazer? É a primeira opção? A mãe procurar direto uma fono? Tá, então vamos lá, né? Aí agora a gente está falando desse bebê maior, esse bebê que é o bebê esperado, né? Aquele idealizado, esperado, e que conseguiu nascer nesse período, então, que nós chamamos aí de recém-nascido termo, que ele está pronto para nascer, ele vai para a maternidade. Esses bebês, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Todo bebezinho, ele tem esse reflexo de sucção. Nós nascemos, que é um reflexo neurológico. Então, o nosso sistema nervoso central, ele traz essa organização da sucção, da coordenação, sucção, deglutição, respiração. Então, todo bebezinho lá na maternidade, ele tem essa condição reflexa de sugar. Colocou o dedo na boca do bebê, ele vai sugar. Colocou o peito da mãe, ele vai sugar. No entanto, é reflexo. Alguns bebês tem dificuldade nesse encaixe, nesse manejo que a gente chama do aleitamento materno. E algumas mamães também, porque nasce um bebê e nasce uma mamãe. Então, por mais que ela tenha feito curso de gestantes, ela tenha baixado o aplicativo, ela tenha lido muito sobre a amamentação, a gente fala, o manual de instrução ela tem, ela já sabe, mas agora A executar prática é outra, né? a prática é outra. Então, muitas vezes, o fonoaudiólogo entra nesse momento para avaliar se a dificuldade se esse bebê apresenta uma disfunção oral, ou seja, se esse bebê apresenta dificuldades nessa coordenação da sucção e da deglutição. Se ele está mesmo usando o lábio, a bochecha e a língua de forma adequada. No entanto, a gente não tem fonoaudiólogo numa quantidade grande que a gente gostaria. Então, o ideal, né, o que a gente sempre tem visto é que a mamãe, quando ela percebe essa dificuldade no manejo do aleitamento materno, ela sempre vai buscar e busca um consultor de aleitamento materno, que é um profissional que ele está lá para organizar toda essa dinâmica da Sim. casa, da mãe, esse manejo mesmo do aleitamento materno relacionado à postura, à pega, a trazer essa organização da mãe e do bebê. Vendo que Quando tá tudo ok. Então, a criança tá lá com uma pega boa, tá amamentando, a posição tá boa, mas a gente vê que o problema realmente é o que a gente sempre falava, né, da língua presa, né? Isso, toda a maternidade agora no Brasil, a criança já faz o teste da linguinha, né? Você acha que isso está sendo suficiente para triar uma dificuldade de amamentação? Não? Não, Paty, sabe? A gente tem conversado muitos questionamentos sobre essa questão, sobre o teste da linguinha aqui no Brasil, né?
Desde 2014 ele virou uma lei, né, aqui, uma lei federal. No entanto, a gente ainda não tem algumas diretrizes para colocar isso em prática em todos os hospitais. Então, o teste da linguinha, ele deve ser realizado por qualquer profissional da saúde dentro do hospital. Mas a gente não é só isso, como a gente costuma dizer. E agora questionando muito, porque não é só levantar a língua e ver aquela pelinha, ou seja, aquela membrana de mucosa embaixo da língua, que é o frênulo, que a gente vai poder dizer, olha, precisa fazer uma intervenção cirúrgica e um pique, porque está limitando o aleitamento materno. Pelo contrário, a gente tem visto que mesmo bebês com a linguinha presa conseguem manter o aleitamento materno. Por quê? A gente tem que ver os dois, a gente tem que ver a boca do bebê, a língua, mas também a mamãe, porque muitas vezes eu recebo bebês no consultório para avaliar se há uma dificuldade por conta da língua presa, e não é essa a dificuldade, na verdade era a pega, a posição que o bebê se encaixa com a boca naquele mamilo, a estabilidade da cabecinha do bebê. Então, o fonoaudiólogo ele acaba avaliando a postura, a pega e a efetividade do movimento da sucção. Então, hoje em dia, não é só o frênulo lingual que traz problema para o manejo do aleitamento materno. Né? Então, a gente foi divulgando muito, mas a gente sabe que a postura inadequada, ela também traz muitos prejuízos, assim como a mamãe que tem uma mama não tão favorável, que tem um mamilo plano ou um mamilo invertido, pode trazer dificuldades. E aí a importância de procurar um profissional que trabalhe com aleitamento materno, que já tenha feito cursos de capacitação e trabalhe mesmo nesse universo da maternidade. Porque aí a gente consegue, mesmo com essas mães que tenham alguma alteração anatômica mesmo da mama, a gente vai conseguir trabalhar com a boca do bebê, deixando ele com a musculatura mais forte para que ele consiga abocanhar e fazer essa mecânica aí da sucção. Gente, vocês viram isso? A gente falava muito antigamente, né? Ai, a língua presa. Ai, vamos fazer o piquezinho. Muitos profissionais faziam isso na hora da sala de parto já. Então, assim, reforçando isso como pediatra, como fono. A gente só faz o piquezinho, gente, se isso atrapalhar a amamentação, se a criança não tá perdendo peso, né? Se ela tá perdendo muito peso, se ela não tá conseguindo mamar, se isso incomoda, né, a mãe, faz fissura, a gente corrige posição. Então, assim, é uma última coisa que a gente pensa, né? Antigamente achava, a solução dos problemas a gente ir lá, dá o piquezinho e a criança vai conseguir mamar. Então, vamos tomar muito cuidado com esse super diagnóstico aí, né, de língua presa, que a gente tem que fazer o pique. Não é para qualquer um fazer o pique, né? Eu mesma, todo mundo, Paty, você não faz. Eu falo, gente, não. Primeiro vai passar pela Rita, vai passar pela avaliação da fono. Se tiver necessidade, vai encaminhar para o odontopediatra. Não é para sair fazendo, né, o pique. Mas uma preocupação, e aí você vai me responder. Paty, mas se eu não fizer o pique agora, não tá atrapalhando a amamentação. Mas meu filho vai falar que nem o Cebolinha lá na frente? Pois é, por isso que é importante passar com o fonoaudiólogo nesse momento. É como a gente começou o podcast conversando, com quem que o fonoaudiólogo trabalha? Com a fala e com a alimentação, ou seja, com as funções orais. Então, talvez nesse primeiro trimestre, nesse primeiro momento, esse bebê ele consiga dar conta desse aleitamento materno. Mas na introdução alimentar que está logo ali, por volta dos 6 meses, esse bebê vai ter maior necessidade de movimentação da língua. E aí, nesse momento, novamente, é um momento muito importante de se avaliar o desempenho dessa função oral, que é o movimento da língua, né? O que a gente chama de tombamento de língua. Porque o bebê ainda não tem todos os dentinhos, ou nem tem um dentinho, e ele já começa essa introdução alimentar com a papa amassada. Porém, ele precisa o quê? De muita mobilidade da língua, que ela tombe de um lado para o outro, para poder fazer esses ensaios mastigatórios. Então, se eu tiver uma limitação mesmo, e se esse frênulo, ele foi um frênulo
que ele mantém a sua limitação, a gente vê dificuldade também neste momento, que é o momento da introdução alimentar e da transição depois das consistências. E se essa transição e esse movimento de tombamento de língua de um lado para o outro, ele não acontece de forma equilibrada, vai interferir também para a fala. Então, com 1 ano e meio, a gente espera uma criança já soltando algumas palavrinhas. E a gente vai vendo que essa criança ela vai ficando cada vez mais quietinha, limitada, porque ela não tem essa agilidade que a língua necessita para fazer a articulação para a fala. Muito legal. Uma língua presa, ela pode interferir em todos os estágios do desenvolvimento da criança. E sim, mas tem que ser avaliado pela fono, né? Não é simplesmente a língua tá Sim. presa, vamos soltar e vamos resolver todos os problemas. E isso é muito importante, porque a gente está tendo, sim, uns super diagnósticos aí, né? Uns sobrediagnósticos desnecessários. Na verdade, é como você disse, é importante ser acompanhado, porque se essa criança está conseguindo manter o aleitamento materno, então o movimento da língua está sendo eficiente. E aí vale, a partir do 4º, 5º mês, avaliar novamente, porque toda a estrutura está crescendo, essa língua está crescendo, esse rostinho está crescendo e tem que ser proporcional. Se esse crescimento ele não está acontecendo em equilíbrio, aí sim, né? Se faz esse pique nessa fase do 3º para o 4º mês. Legal. E tudo tem que estar associado também à queixa da mãe. Porque se o bebê não esvazia a mama da mãe com eficiência, se ele não suga com eficiência, a mãe também começa a diminuir a sua produção do leite. Então, a gente não consegue fazer hoje uma avaliação só pela anatomia, isso é muito importante. A gente precisa saber quem é essa mamãe, o quanto de leite ela está produzindo, se esse bebê dorme bem, se ele está em equilíbrio, se ele está tranquilo. A gente sabe que uma boa mamada é aquela que o bebê ele mama e que ele até relaxa, né? É aquele reflexo de saciedade mesmo no bebê e que ele consegue fazer um sono de 2 a 3 horas, aquele sono tranquilo de um bebê. Quando a gente tem um bebezinho com a língua presa, ele é um bebê muito irritado, porque ele não consegue sugar o suficiente. Então, ele vai mantendo o nível de fome dele. E aí ele fica estressado, porque toda hora ele está com fome. Ele pode engolir ar, então é um bebezinho que talvez regurgite mais. Então, são vários sinais e sintomas que levam a gente a fechar a esse diagnóstico e aí sim solicitar que um cirurgião habilitado, que tenha conhecimento, faça a frenotomia. Legal. Então, gente, a gente falou aí do prematuro, do bebê na UTI, do bebê em relação à amamentação. Aí vem um outro estágio aí que eu sempre peço ajuda aí para Rita, né? Que você já deu uma pincelada da hora da introdução alimentar, né? Então, independente da língua presa ou não, a gente tem que observar os sinais de alerta, né? Na hora que a gente faz a introdução alimentar. A importância que a gente sempre fala aí dos métodos, né, de introdução alimentar, que antigamente a gente fazia aquela sopão na batida, né? O que interessava eram os nutrientes e não a qualidade dessa alimentação. Hoje em dia, que a gente preza muito do BLW, né, que é do método, que é a criança sentir o cheiro, textura, ver cor, ela entrar em contato com os alimentos. Primeiro, da parte dela não ser aquela criança chata lá na frente de falar, ai, não gosto disso, não gosto daquilo, porque nunca conheceu, né? Sempre conheceu tudo batido. E também da importância da parte da mastigação, né? Desenvolvimento, o crescimento dos dentes e tudo mais. E às vezes a criança não passa esse estágio, né? A gente não consegue fazer uma introdução alimentar adequada, ou porque ela não faz uma deglutição adequada, né? A respiração, deglutição dela. Então, independente da língua presa ou não, quando uma criança tem muita dificuldade nessa hora da introdução alimentar, também acionamos a fono. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência nessa parte da vida da criança. Então, essa é uma fase muito, eu falo que ela é muito linda, que nós chamamos dos 1000 dias de ouro da criança, sabe? E o que seria esses 1000 dias de ouro?
esse tempo, né, matemático aí de 1.000 dias, ele contempla a gestação, porque se a gente parar para pensar, a criança está comendo desde a barriga da mamãe. Ela está fazendo essa sucção lá na barriga da mamãe, claro que não em ar ambiente, né? Era uma respiração lá placentária, mas esse bebê, ele está aprendendo a sugar na barriga da mamãe, sim, é importante para ele aprender a sugar e sugar muito durante o período gestacional, porque ele já nasce com essa organização da bochecha, do lábio e da língua para sucção. E aí ele executa isso, acabou de nascer, um bebê termo, ele vai para o peito da mãe, lá dentro da maternidade já, lá na sala de parto, naquela hora de ouro, ele mama já e ele mostra que ele tem condições para mamar. E aí ele vai mamando até 6 meses exclusivo. Então, a consistência que esse bebê conhece é o líquido, que é o líquido fino, que ele extrai da mama da mamãe, o leite. Então, a partir dos 6 meses, esse lactente, essa criança, agora ela tem uma condição gastrointestinal, ou seja, ela tem uma maturidade gastrointestinal para receber todos os nutrientes, todas as frutas, legumes e verduras. Então, a partir dos 6 meses, eu brinco que é fantástico a gente sentir o cheiro, o gosto das frutas, dos legumes, e ele ter essa autonomia. Como assim, Ritinha? Essa criança, ela vai desenvolver a sua autonomia de poder pegar com as mãos, lambuzar a boquinha, sentir o cheiro da comida. Então, ele vai sentindo, através dessa capacidade que nós temos sensorial, a textura e a consistência do alimento que ele pega na mão e ele leva à boca. E na nossa boca, a gente tem inúmeros receptores sensoriais para sentir o gosto, se é amargo, se é azedo, se é docinho, se é um melão ou se é uma laranja mais cítrica. Então, ele vai podendo descobrir todos os sabores e as texturas e os aromas, porque agora ele pega a fruta e traz à boca. Então, o cheiro também, que antes era só o cheiro do leite materno, o cheiro da mamãe, do leite da mamãe, agora ele vem para um turbilhão de aromas, né? De sabores e de aromas diferentes, que faz com que ele ganhe muitas janelas sensoriais para esse sistema nervoso. Então, a mamãe, ela acaba oferecendo para ele maçãs, muitas bananas, e ele vai criando uma memória olfativa e gustativa de todos os alimentos. Por isso que os nossos amigos nutricionistas, eles nos orientam e orientam muito as famílias que não deve se restringir nenhum tipo de alimento a partir dos 6 meses, está liberado para essa criança receber todas as frutas. Antigamente, tinha uma escala de quais as frutas eram, né? Deveriam ser introduzidas inicialmente. Hoje não. Hoje se sabe que os bebês, né? Então, essas crianças maiores, esses lactentes, eles têm maturidade gastrointestinal para receber a banana, melão, maçã, mexerica. Exato, eu sempre dou exemplo, eu falo, gente, para quem tá ouvindo a gente aqui do Brasil, né? A gente tem pitaia, acerola, jabuticaba. A importância da gente ficar nessa variedade de frutas e não ficar só na banana, maçãzinha, mamão, né? Um abacate. Exato. Fora que, assim, o que eu recomendo é a gente tem que oferecer aí de 10 a 12 vezes um alimento para uma criança, pra gente falar que a criança não gostou. Porque ela tem aquele reflexo, né, que é o reflexo de Gag. Então a criança tá comendo, ela cospe, põe pra fora, a mãe fala, não gostou de banana, nunca mais vou dar banana. Não, gente, sempre oferecer os alimentos aí de 10 a 12 vezes para a criança, para ela criar justamente essa memória que você falou, olfativa, gustativa. É muito importante a gente não desistir nas verduras e legumes também. Quanto mais a gente oferecer, existe aí os estudos mostrando, né, que tudo que a gente oferece para a criança até os 2 anos, depois a criança come pela metade. Então, se a gente ficar só no arroz, feijão, brócolis e carne, não, é variedade, porque quanto mais a criança conhecer,
mais fácil vai ser essa introdução alimentar. E é super importante a gente falar dessa coisa do gag. Eu sempre trago para as famílias no consultório, eu digo assim para elas: quando eles estão aprendendo a andar, quando a criança está aprendendo a andar, a mamãe dá a mão e solta, aí ela faz um tropeço e ela cai. E aí ela levanta de novo, todo mundo faz um reforço positivo, isso, de novo, e vai novamente caminhar. O gag é exatamente o tropeço da alimentação. Porque o gag é aquela sensação que a criança está organizando, controlando e organizando o volume agora da consistência em cima da língua. Só que se escapou um pouquinho antes, a língua levanta e faz esse movimento do gag. A língua levanta como se fosse jogar para frente, porque não estava na hora dessa comidinha, desse alimento cair lá para trás. E a família se assusta, e muitas vezes eles assustam até a criança. E aí eles acabam fazendo o quê? Em vez de deixar o alimento em pedaço, eles vão amassar muito, peneirar, porque eles ficam com medo desse tropeço, que é o gag. Exatamente. Eu sempre explico, gente, na consulta de introdução alimentar, o que é o reflexo de gag. Então, para quem não está conseguindo visualizar, tá vendo aí no YouTube, é quando a criança tá comendo, de repente fala... E ela coloca o alimento para fora, né? Isso é um mecanismo de defesa do corpo, não é que ela engasgou, é para prevenir justamente o engasgo, né? Então é importante isso, exatamente o que você falou. As mães, avós principalmente, né, ficam desesperados nesse gag e, ai não, meu Deus, engasgou, então eu não vou mais, vou bater, vou amassar. Então não é para ter medo, é pra gente se orientar. Toda vez a gente tem que aprender a manobra de desengasgue, né? Pra gente poder, caso a criança realmente engasgue, senão é só respeitar o gag mesmo que ele some. E uma coisa importante também, né, é deixar a criança. Eu sempre converso com as mães e falo para elas: vocês estão com o potinho lá com essa comidinha amassada, deixa um outro potinho para a criança colocar a mão, deixa ela com uma outra colherzinha. Se você está oferecendo na colher esse amassado, de 6 a 9 meses, as mães às vezes ainda ficam com medo de deixar a criança pegar o alimento em tira, né, cozido, e levar à boca. Então, a maioria das mamães ainda tem, né, essa organização de amassar e dar na colher. Mas eu digo para ela: deixa a criança brincar com a colher também, ela experienciar o utensílio, ela ficar com a outra mão segurando a colher, porque ela também vai fazendo esse movimento da alimentação com a colher. E ela vai fazendo o seu autocontrole e autorregulação. O que será isso, né, na introdução alimentar? Quando o bebê estava mamando no peito da mãe, a mãe não tirava o peito, ela guardava ele fazer o quê? Esvaziar o peito, ele mostrar para ela essa saciedade, que ele estava satisfeito quando ele largava o peito. Ela não ficava interrompendo ou querendo oferecer cada vez mais o peito. Quando ela percebia que ele estava naquele reflexo de saciedade, ela simplesmente guardava o peito e segurava ele no colinho dela, até ele realmente embalar esse soninho. Quando a gente entra na introdução alimentar, muitas vezes esse controle do bebê é quebrado, porque aí vem a imposição da mãe querer ofertar um volume maior do que esse bebê aguenta. Então, é importante a gente orientar que, energeticamente também, esse legume ou essa papa de fruta amassada, ela tem um valor energético tanto quanto o do leite ou o maior até. Porque agora eu tenho uma concentração maior em cima daquela colher de energia, de nutrientes, através daquela papa de fruta. Então, o bebê realmente, às vezes, metade de uma caneca, 2/3 de uma caneca, esse bebê já está saciado, porque o estômago vai aprendendo também ao volume novo, que é um volume que agora tem consistência. Antes era líquido fino, mas agora existe uma consistência, um peso para trazer essa saciedade. Exato, e tem também a fase que a criança, que a mãe fala, ai, meu filho não come, mas a gente
pega o histórico, né, e vê que a mãe sempre deu amassado, sempre deu batido, sempre deu o formato de purê. E aí lá com 1 ano e pouco quer que a criança coma em pedaços, né? Quer que a criança ela não se acostumou, ela não treinou o cérebro dela, né? A questão da mastigação, a questão da deglutição. Como que fica essa parte? Isso, Paty, isso é muito importante. Então, esse autocontrole, essa autorregulação, o uso do utensílio e a criança ser ativa. A gente costuma dizer que o processo da alimentação, ele é um processo de aprendizagem da alimentação. Igual eu disse anteriormente, o bebê nasce com reflexo, mas ele tem que ser organizado no peito da mãe. A alimentação também. A gente sabe que ele tem condições de quebrar o alimento em pedaço. A língua vai tombar de um lado para o outro. Porém, ele precisa ser exposto a texturas diferentes, a sabor diferente das frutas, para que ele possa organizar e fazer essa movimentação, quebrar mesmo, né, o pedaço do alimento em cima do dente. Então, esse é um processo que começa desde o início. Aos 6 meses, um bebê ele consegue quebrar o alimento com a força da gengiva. Sem dente. Sem dente. Sem dente, porque as avós pensam que só pode dar alimento depois que a criança tiver dente, gente. Isso é um mito, pelo amor de Deus. E aí, é isso que é importante, porque senão essas janelas de oportunidades, elas vão diminuindo. Pensam que, eu costumo brincar que assim, ó, pensa que é um jardim muito florido, muito florido, essa boca e esse sistema nervoso da criança. Quanto mais a gente oferecer oportunidade da criança colocar a mão, levar o alimento à boca sozinho e variedade desses jardins de frutas, mais florido e com mais frutas essa criança vai desenvolver. Agora, se a gente colocar um jardim e um pomar só das mesmas frutinhas e não deixar ela explorar, passar a mão, sentir o cheiro da fruta, ela não vai ter tanta oportunidade, tantas experiências nessa boca. E aí isso pode diminuir, é o que a gente chama de poda, as podas das oportunidades do desenvolvimento. Exatamente. Então, recapitulando, a gente falou de prematuro, tem neonatal, chegou nos 6 meses, passamos mais um pouquinho, outra fase que eu... Rita, me ajuda! Questão da fala, Rita, para esse monte de mães e pais e avós que estão ouvindo aqui a gente. Doutora, quando que eu preciso pedir ajuda? Quando que é atraso de fala? Depois a gente entra aí na questão da pandemia, mas no normal, quando que é normal a criança começar a falar? O que é normal ela falar? Que época? Fala um pouquinho pra gente. Nossa, isso tem tido assim, foi um boom esse ano, né? Esse ano realmente foi um boom. Depois a gente até fala em relação à pandemia, mas assim, o que é ideal? Primeira coisa que a gente precisa entender, fala e linguagem são situações diferentes, são conceitos diferentes. Por quê? Fala, eu falo que é a cereja do bolo, é o produto final. Quando a gente está estimulando uma criança, seja lá no peito, a mãe está dando de mamar, ela está conversando com a criança. Ela está olhando para o seu filho, olho no olho. Quando ela está alimentando aos 6 meses, ela está sentada com o seu filho, ou o papai, ou a tia da creche. Geralmente você está sentado ao lado ou de frente da criança e você está olho no olho, conversando. E quando você oferece, por exemplo, vamos pegar o gancho então da alimentação para explicar o que é linguagem. Quando a gente está oferecendo, seja uma maçã para uma criança, raspada ou em pedacinho, a gente falou o nome, a gente falou que ela é cheirosa, a gente falou que ela é vermelha, que a casquinha é vermelha e é branca por dentro. Então, olha quanta informação a gente trouxe para essa criança falando da maçã vermelha. E essa criança, ela está, no primeiro momento, só receptiva à nossa fala do adulto, do irmão mais velho. Ela está recebendo todas essas informações e gravando que aquele formato daquela fruta que tem a casca vermelha e a branquinha por dentro, com aquele cheirinho, é a maçã. Então, ela está gravando e está gravando o nome de tudo ao redor.
A mamãe brinca na hora do banho e fala o olho, cadê o olhinho, cadê o nariz, cadê a boca, cadê o umbigo, cadê o pé? E assim vai, as partes do corpo, todas as orientações são dadas para que as famílias estimulem e falem muito, nomeiem muito para a criança. E a partir de 1 ano, a gente espera que essa criança comece a brincar com os sons que ela já brinca, que é bã, 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 que é o nenenês que a gente fala. E cada vez que ela faz um som, o adulto, né, ou o cuidador, ele faz um reforço positivo, ele adora escutar aquele balbucio da criança. Então, esses reforços positivos vão mostrando para o bebê que existe uma linguagem, que ele faz um som, ele emite um som e alguém lá do outro lado acha o máximo. Então, se ele fala ma, brincando com o movimento do lábio, alguém vai lá e fala, tá falando mamãe, tá falando mamãe. E eu falo que ele recebe 1000 vezes mamãe, mamãe, mamã, mamã, e ele sente o movimento do lábio, ele ouve o reforço positivo, todo mundo bate palminha, faz a maior festa. E aí ele começa a interagir. Então ele faz uma interação que leva a um som, a um mamã, que pode ser o mamã, pode ser o papá, de papai, ou porque ele quer papá, e ele aponta, e ele começa a apontar com 1 ano tudo que ele quer. Até antes de 1 ano ele aponta tudo. Então ele já está interagindo com a comunicação. Ele tem uma intenção comunicativa. Ele pega na mãozinha da vovó e mostra o que é a fruta que ele quer comer. E por volta de 1 ano a 1 ano e meio, a gente espera que ele comece a soltar a da banana. Então, que ele leve a vovó para mostrar que ele quer a banana. E o importante é que esteja tudo à altura dele, que seja oferecido. Qual você quer, a banana ou a maçã? Dá para ele a oportunidade dele apontar e dele falar. Porque numa dessa, eu estou colocando ele num lugar de falante. Qual você quer? Essa ou essa? E eu mostro para ele e ele pode apontar e pegar ou ele pode soltar a da banana. E assim sucessivamente para todas as palavrinhas. Então, a partir de 1 ano, essa criança tem que ter essa interação comunicativa. Da gente pedir para ele, pega o seu tênis debaixo da mesa e ele entender o que é o tênis, ir lá debaixo da mesa e pegar o tênis. Ele não precisa e não é esperado que ele fale tênis, mas que ele tenha essa compreensão e ele faça essa interação comunicativa. Com 1 ano e meio, a gente espera que tenha esses sonzinhos estejam melhor elaborados. O T do tênis. Então, ele pode começar falando o início das sílabas das palavras. Então, ele vai falar do tênis, e ele vai querer colocar sozinho. É importante a família deixar as tentativas dele colocar sozinho esse tênis com 1 ano e meio. E colocar essa fala. Vamos colocar o tênis para ir na casa da vovó. Então, a gente pode usar a melodia. Com 1 ano e meio, eu busco cada vez mais, então, a interação com a fala. O que eu gosto bastante de estimular nessa fase também é imitar os animais, né? Então eu falo pra mãe, não, pega um livrinho e mostra, ó, o cachorro faz como? Au, au, miau. Então não vai esperar ainda falar o cachorro, né? Mas o fato da criança já apontar o au, 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 miau, sabe? Isso eu gosto bastante também. E a gente vai, através, por exemplo, dessas onomatopeias, desses sons dos bichinhos, fazendo essa interação com essa criança, porque por volta dos 2 anos, a gente espera uma criança não andar para levar no fisioterapeuta ou para levar num médico, num pediatra, para descobrir por que ela não está andando. Então, a fala de 1 a 2 anos, a gente não espera. Se essa criança não está apresentando as interações comunicativas, ela não está fazendo os sons das primeiras letrinhas, né? As primeiras
sílabas dessas palavras, que são as palavras do cachorro, né? O au-au, do miau, do cocó, se ela não está colocando o T para o tênis, se ela não está colocando o ma da maçã, o U da uva. Então, eu tenho que levar para um fonoaudiólogo. Por quê? É tão marcante os 2 anos. Aos 2 anos, a gente espera que essa criança tenha interação comunicativa e a fala, que eu falo que é a cereja do bolo, que ela realmente, a mãe pedir para ela, pega para mim a banana, você pegou? Pega! E ela trazer a banana e mostrar para a mamãe a banana e dizer, eu quero banana. Então, o eu quero banana é uma frase, eu quero usar um verbo. Muitas crianças conseguem aos 2 anos, mas eu tenho uma grande variedade, né? Um grande indicador também de criança de prevalência que não consegue. Mas olha quanto de 1 para 2 anos houveram de estímulos. Sim, e a importância também da sociedade, né? Porque a gente fala aí, não vamos nem entrar no assunto, né? Mas dar uma pincelada aí na questão da pandemia, né? Porque assim, nós nascemos para viver em sociedade. E a partir do momento que tem uma criança sozinha dentro de casa, que não teve contato com outras pessoas, com pais de home office, cozinhando, fazendo as coisas. Ah, a criança aponta, você vai lá, pega e dá pra criança e acabou. Você não tem a paciência de fazer esse estímulo, você não tem a falta de ir pra escola, né? De ter contato com outras crianças no parquinho, porque a criança ela se desenvolve vendo outras crianças. Então, quando a gente tá no parquinho, ela, bola, tipo, ela aponta, ninguém pega pra ela, ela vai embora e fala que ela quer a bola, ela vê outra criança falando bola, aí ela vai lá e pega. Então a gente teve esse atraso aí, depois é a maior preocupação da pediatria, não foi o Covid, mas está sendo o pós-Covid, né? Nós aí vamos ter que ralar ainda muitos anos para recuperar tudo isso que a pandemia trouxe. Todo mundo aí, a vacina acabou a solução dos problemas. Infelizmente não. Nós estamos aí com muitas sequelas de atraso de desenvolvimento. Outro dia eu vou chamar a Físio aí pra gente falar, né, do andar, de tudo mais. E quanto é importante isso, né, Ratinha? Além da gente estimular, então a gente vê, por exemplo, casos... Vou falar meu exemplo mesmo. Nós somos em 3 irmãos. Meu irmão mais novo foi falar com 3 anos e pouco. Também, né, o bichinho apontava e ia lá os 2 mais velhos e pegava e fazia tudo pra criança. Né? Ele não teve nenhum atraso, super inteligente, mas a gente tem que ver até que ponto também os pais querem facilitar e querem resolver e não estimulam a criança, né? A gente acaba boicotando a criança, né? Exato, e isso é muito importante. Eu falo, nesse bate-papo com os pais, nessa entrevista, na consulta inicial, eu converso muito com os pais. Às vezes, dependendo da criança, se é uma criança muito agitada, eu converso primeiro com os pais, depois, num outro momento, o pai leva a criança. Por quê? A importância da gente entender se é o ambiente familiar, ele foi propício, se ele houve, né, estímulos adequados para essa criança se desenvolver. Porque hoje a gente também tem o acúmulo, né, o uso excessivo de telas. Então, a gente já vem, antes da pandemia, realmente observando que as crianças estão tendo um tempo de exposição a iPhone, ao tablet e mesmo a televisão excessivo. Porque tudo chama atenção realmente. A luminosidade do tablet e do celular, ela vai chamar atenção para a criança. No entanto, por que a tela é tão ruim? Eu acho que isso é importante a gente falar. Mas as crianças antigamente assistiam televisão e não eram assim. Não tinham tanta essa queixa. Hoje, a gente sabe que a tela, ela é passiva. A criança só ouve, ela só vê e ouve, mas ela não interage com a televisão ou com a tela. E a forma, muitas vezes, mas ela brinca nos aplicativos aqui para a idade dela, mas é tudo sem ter o quê? Os estímulos sensoriais, de pegar na mão, de construir, de sentir o cheiro, de sentir o sabor, de ter um trabalho manual que é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, para uma criança, ela conseguir fazer esse movimento de pinça,
Primeiro, ela brincou muito de massinha, ela brincou muito de cortar, de fazer bolinha de papel lá na pré-escola. Então, ela brincou em casa com muitos brinquedos de encaixe que são apropriados para essa idade de 1 a 2 anos, para pegar o movimento com a mão. E esse movimento tão delicado que os nossos dedos fazem, que é o movimento de pinça, ele estimula o nosso sistema nervoso central. Então, se uma criança fica muito tempo sentada, só com o dedinho passando na tela do tablet ou só olhando a televisão, ela não faz estímulos sensoriais globais. Ela só ouve o que está acontecendo naquele filme, naquele desenho. Então, ela não tem a que a gente chama da interação sensorial. Então, ela não consegue ter um desenvolvimento adequado. Ela fica realmente com um atraso no seu desenvolvimento. É muita coisa, né? Nós vamos ainda fazer um só sobre os efeitos da pandemia, Rita, porque é muita coisa, é muita informação. E mais um nível aí que a gente vai precisar da ajuda da fono aí é quando a criança começa a trocar, né, as sílabas, o R pelo L e outras coisas também que a gente acaba pedindo seu apoio. Então, vocês conseguiram entender, gente, a importância dessa criatura aí na minha vida, da Rita na minha vida, gente? Indico todos os meus pacientes de olho fechado para ela. Mas é importante vocês terem essa consciência da fono, né? Às vezes a gente tem um pré-conceito. Eu vou levar meu filho para fono por quê? Porque a língua é presa porque fala errado? Não. Olha tantos momentos que a gente falou da importância da fono. Por isso que eu sou a maior defensora aí da equipe multidisciplinar, né, Rita? A gente sempre fala isso. Eu acho que cada um tem seu olhar. O pediatra tem um olhar mais para a saúde, um global do desenvolvimento. A fono vê uma parte, a fisio vê a outra, a TO vê a outra, a odonto vê a outra. Então, o objetivo desse podcast aqui é trazer aí, todo mês, trazer uma profissional para a gente poder debater esses assuntos. Eu queria que, Rita, você só terminasse aí se apresentando, falando do seu Instagram, falando um pouquinho do seu trabalho, como que as pessoas podem te encontrar. Mais alguma mensagem aí para o pessoal, por favor? Olha, esses dias a gente estava conversando, eu adoro estudar, sempre gostei, sabe, de estudar. E esse ano eu falei, vou fazer uma coisa louca. Achei que ia parar, que ia só, né, fazer alguns cursos. Eu falei, não, vou continuar estudando. E foi muito interessante. Eu entrei no doutorado esse ano para estudar exatamente o desenvolvimento da cavidade oral, que engloba realmente o aleitamento materno, que engloba a mastigação e a fala, as funções orais, né? E esses dias a gente estava discutindo o grupo lá, né? Os alunos juntos, e é muito bom ser aluno nesse momento, porque a gente vai em busca de mais conhecimento. O que tem acontecido com a humanidade? Então, a minha mensagem final é que a gente pense que a humanidade realmente nós evoluímos muito, muito. No entanto, andar de mão dada com o filho, brincar num jardim, brincar de bola, gente, é a coisa mais importante do mundo para uma criança, porque é a hora que ela aprende que ela precisa esperar o outro, focar, olhar, olho no olho com o papai ou com a mamãe, ou com quem estiver brincando de bola, e que ela vai fazer o momento dela, a vez dela, o turno dela, ela vai esperar e a ação vai acontecer, a bola vai chegar para ela. Ela entendeu a brincadeira e ela vai devolver a bola, seja no chute ou de mão, jogar de um para o outro. E essa brincadeira vai trazendo a relação. Ninguém vive sozinho, né? A gente vive num mundo de relações e a gente inserir as crianças no mundo dos adultos é desafiador, porque muitas vezes os adultos querem que o comportamento da criança seja o de um adulto. E as crianças precisam ser crianças. As crianças precisam ser crianças. E os adultos, muitas vezes, precisam relaxar e viver este momento da brincadeira sendo criança.
para que seja prazeroso para a criança e até para ele também. Então, em vez da gente ter muito, a gente precisa ser muito, né? Porque eu vejo muitas vezes as famílias, os pais trabalhando dia e noite para dar o melhor. Claro que a gente quer o melhor, sim, a gente quer viajar, a gente quer dar um brinquedo legal para que era o sonho do seu filho. Mas muitas vezes eu vejo que o que está faltando é ser de verdade com aquela criança, brincar. Então, o aleitamento materno não é um produto que a gente compra. Ah, eu não estou conseguindo, então eu vou contratar uma consultora, eu vou contratar uma fonoaudióloga. Você precisa sentir o aleitamento materno. Ah, e o meu filho está com dificuldade para comer. O que será? Será que é a família que está num descompasso? Então, essa é a minha mensagem final, que a gente seja mais intenso com as crianças, mais intenso com seus parceiros dentro de casa, e que a gente seja mais intenso em ser e não ser um produto, e não ter. É Nossa, isso. não preciso nem falar nada, né, gente? Essa mulher é incrível. Ritinha, fala pra mim, passa suas redes sociais, só pra gente finalizar. Tá bom, eu tô no Instagram, no Rita Lopes _fono. Podem me mandar um direct que eu sempre respondo, na medida aí da correria do dia a dia, mas eu respondo sim. Consultório lá no bairro do Tatuapé. E estou à disposição, o celular também. Podem me mandar o WhatsApp pelo 996868594. E Ai, pelo meu Deus. Instagram. Isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez, Rita. E a gente ainda vai ter muita coisa boa por aí. Se Deus quiser. Beijo, beijo, gente. Beijo. Queria só agradecer aos patrocinadores, patrocinador Master, o Carinho da Natureza, a loja de camisetas da Doutora Paty da Reserva. Gente, entrem em contato, acessem o Instagram deles, que é incrível. E a gente se vê semana que vem no Fala aí, Doutora Paty. Beijo, beijo.